Fala pessoal, boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Como estamos? Mais um dia olímpico gostoso, né? Muita coisa pra gente falar. Corpo, cabeça, coração bombando. E a gente vai de novo tratar um pouquinho sobre a cabeça, né? O coração, o físico, todo mundo devidamente conectado. Deixa eu ver se o meu convidado já chegou aqui. Mais um psicólogo do esporte que estuda isso há muitos anos, há 30 anos, doutor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, autor de 5 livros que tratam de atletas de alto rendimento, esporte, saúde, pressão e afins. Me dá um oizinho aqui, doutor João, que eu te coloco aqui. Precisa me dar um oi, deixa eu ver se ele já está, porque às vezes entram várias pessoas ao mesmo tempo e eu tenho que ficar caçando aqui. Oi, Marcelo, Kaline, doutor João já está aqui, deixa eu colocá-lo, deixa eu convidá-lo. Já te anunciei, doutor João. Doutor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, vai falar com a gente sobre alto rendimento no esporte e na vida. A gente anda se pressionando demais, né, para ter alto rendimento e a gente vai falar bastante sobre isso, que o esporte tem a nos ensinar. É só o senhor aceitar. Vamos lá. De novo, enviar a solicitação. Deixa eu ver se o doutor João já vai entrar aqui com a gente. Fiquem aqui, façam perguntas. A gente vai tratar de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde mental. Nunca esteve tão presente no nosso cotidiano, né? E os Jogos Olímpicos vieram para reforçar um pouquinho essa nossa preocupação com esse assunto. Ele está aqui me solicitando também. Eu já enviei uma solicitação. Não sei porque não está indo. Marcela, querida, muito bom te ver aqui. O doutor João não está conseguindo participar. Que estranho, será que é a conexão? Porque eu vejo ele aqui normalmente, doutor João, estou te enviando de novo. Enviando uma solicitação. Fiquem aí, a gente vai falar sobre corpo, cabeça e coração. Todo mundo Agora trabalhando junto. Tudo bom, doutor João? Como vai? Oi, Renata, boa noite. Prazer. Boa noite a todos. Deixa eu Prazer levantar te um pouquinho conhecer aqui o também. meu prazer. A gente se conhece só de nome, né? Um para lá e um para cá, mas a gente ainda não tinha se visto. Isso aqui é quase pessoalmente hoje em dia, né? Já é o tal famoso novo normal, né? Ai, não, novo normal não. Normal é o normal, esse aqui é só uma passagem, né? Que eu acho que a gente está Esse aqui é tendo. Não é transitório. verdade? É É transitório. transitório. E tudo na vida da gente tem uma parcela, uma parcela não, né? Na verdade, a vida da gente é sempre uma eterna transição, a gente está indo percorrendo, né? Tem um percurso aí, não é isso? É isso aí, sem dúvida. E tem muito aprendizado dentro desse momento, né? Esse momento de sofrimento, de abdicação, de teste de resiliência. A gente ainda não entende o que nós vamos tirar disso, mas certamente nós vamos tirar bastante coisa e vamos ter muito trabalho também na área da saúde, né? Num período aí de transição pós-pandemia, não só no esporte, mas também fora dele, os desafios vão ser grandes. Sem Já estão dúvida, sendo, né? né? Sem dúvida. Bom, eu vou chamar de você, né? Porque eu chamei de senhor nas Claro, por mensagens, favor, né? brigou comigo. Então eu vou Não, chamar de senhora, não, você. senhora. Tá bom, vou chamar de você. Por Doutor favor. João, eu estava aqui pensando, né? Eu gosto sempre de traçar um paralelo do esporte para a nossa vida. O esporte, como atividade física, exercício físico, ele nos ajuda bastante na manutenção da saúde mental, né? Isso é comprovado cientificamente. Quando a gente começa a exagerar, querer performar demais, sendo que a gente não está numa rotina que nos possibilita, no momento, essa performance toda, a gente começa a ficar estressado, né? Então, tudo que não é no equilíbrio, tudo que é em excesso, acaba estressando a gente. Mas então eu sempre gosto de trazer esse paralelo. E os Jogos Olímpicos antes, no passado não, né, um pouco distante, não era possível a gente traçar esse paralelo. Eu estava pensando nisso, pelo menos na minha opinião, assim, no que eu sinto, no que eu penso. Porque os atletas eram considerados máquinas mesmo, né? E a gente não.
porque nós, pobres mortais, a gente falava assim, né? A gente não tinha também esse excesso de metas, esse excesso de cargas, esse excesso de piração, porque a gente não andava com um computador ambulante, né? Como a gente tem hoje, o celular que faz tudo, que a gente fica perdido sem ele. Então, nós hoje somos tão máquinas como os atletas de altíssimo rendimento. A gente está sempre em alto rendimento, sendo que a gente não é uma máquina, assim como eles. Então, é possível hoje a gente traçar esse paralelo. Explica um pouco para a gente, você tem um livro que fala justamente do atleta como atleta e ser humano, né? Vamos começar por aí? Vamos. Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente registrar. Hoje eu estava conversando com a Headliners, que é uma agência de jornalismo que fica localizada em Paris, e a gente estava, numa entrevista, num bate-papo, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e sobre aonde que mudou, em que ponto que mudou, porque na década de 70, na década de 80, não havia esse burnout provável, seja ele pontual ou até definitivo. E por quê, né? O que mudou nesses 20, 30, 40 anos? E eu estava pensando assim, sobre a dinastia do esporte empresa, o investimento, altíssima escala de capitais de empresas, de patrocínios. Isso certamente foi um fato que a gente deve considerar. Acho que o esporte ele cresceu muito rápido e precisa de um tempo para se ambientar, e o que traz a Simone Biles, o que traz a Naomi Osaka, o que traz, enfim, tantos atletas, o Michael Phelps, o Ronaldo em 98, o 7-1 da seleção brasileira, e aqui eu posso ficar uma noite falando das tragédias emocionais do esporte, efetivamente a verbalização mais pontual, finalmente pontual, que a Simone Biles traz, que antes de uma ginasta, ela é uma pessoa, antes de um atleta, há o ser humano, né? Você falou, um dos meus livros, né? Eu publiquei 5 livros já na minha carreira, esse aqui que eu trago, Psicologia do Esporte, Atleta e Ser Humano em Ação, da editora, esse aqui da editora Roca, esse aqui. É um ensaio, né, de vários capítulos, aonde eu busco, até pela capa, né, ela é sugestiva, o lado do atleta, um lado ser humano, né, eu já venho dizendo isso há 30 anos, e eu não quero dizer que fico feliz que um atleta venha dizer isso, por conta até do sofrimento, né, isso está sendo dito, está sendo revelado num momento de extremo sofrimento, e não é isso que a gente gostaria, Renata. A gente gostaria que a psicologia, o lado humano, o lado das emoções, pudesse ser valorizado, legitimado, considerado, trabalhado de uma forma preventiva, no formato de promoção e prevenção de saúde, e não no auge da dor, como a gente normalmente é lembrado, não só no esporte, mas fora dele também. São raríssimas as pessoas que falam assim: oi, João, eu te procurei aqui porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero buscar um equilíbrio para a minha vida. Não, João, eu estou super mal, João, eu estou morrendo de ansiedade, João, eu não consigo me concentrar. É sempre a busca pela correção e nunca pela prevenção. Então eu acho que fica esse alerta importantíssimo, é muito mais que um sinal amarelo, é um sinal vermelho que a Simone Biles traz e todos os outros atletas, e sobretudo, o que a gente pode fazer, não apenas para ajudá-los nesse momento, mas para ajudá-los a não terem que chegar num momento como esse. Te ouvindo falar, né, eu penso nos fisioterapeutas também. A gente está falando de esporte, de alto rendimento. Os fisioterapeutas também, eles agem na prevenção, né, para que esses atletas não tenham lesões. Isso a gente também, né, quem pratica atividade física, precisa se cuidar, ter consciência corporal, se conhecer para não pifar, né? E eu acho que você falou uma coisa interessante sobre... eu não fico feliz, né, de ver uma atleta vulnerável, né, de uma forma tão vulnerável, falando, puxa vida, eu pifei, né, gente, não dá para continuar. Eu acho que as pessoas da sua área, inclusive, estão
achando bom, né? Não é celebrando, não é comemorando, claro, mas é o fato de isso vir à tona de uma atleta que é uma das maiores atletas de todos os tempos, que estava muito recente na cabeça de todo mundo, fez loucuras, né, nos últimos jogos no Rio, aqui no Brasil, e uma expectativa gigantesca em torno dela. E, de repente, ela se viu com aquele peso todo nas costas, ela teve o episódio também, ela está inserida no contexto de assédio sexual, né, envolvendo a Confederação de Ginástica. A gente não pode esquecer que no esporte, vamos falar aqui do alto rendimento, depois a gente parte também para o nosso aqui esporte de cada dia, existem diferentes tipos de assédio, né? O assédio sexual, mas o assédio moral, o assédio de gênero, o assédio intelectual, o assédio, né? Existem vários. E ela foi submetida a tudo isso. E ela vir a público falar, eu acho que ela permite que todo mundo dê um suspiro e fale: nossa, se ela está dizendo isso, eu também posso dizer. Você consegue ver essa relação da Simone, que é um ícone, né, de quase perfeição, se é que isso existe, mas o esporte existe, né? É a que chega em primeiro lugar, enfim, é a que faz aqueles movimentos que ela consegue fazer, executar com perfeição para a nossa vida real? Então, Renata, no esporte, assim, a gente tem o que a gente chama de personagens ou caracterizações que expressam, né, outros personagens. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, a Rebeca, que expressa a conquista dela, a luta de toda uma geração ou várias gerações. A gente tem na Simone Biles também uma representação, uma figura representativa de muitos atletas que sofrem e que não têm coragem de expressar o sofrimento, né? Hoje mesmo eu estava publicando aqui no Instagram a questão do sofrimento, que o sofrimento não é algo passível de ser julgado. O sofrimento, ele é apenas sentido e deve ser acolhido, seja ele qual for. Aparentemente, para uma pessoa, aquela situação pode ser absolutamente ausente de toda e qualquer forma de sofrimento, e para uma outra pessoa, uma entrada num caminho de angústia ou até depressão. Então, por isso que eu digo, a gente não pode julgar o sofrimento de uma pessoa. Eu vi um vídeo hoje que eu fiquei muito incomodado, de uma atleta norte-americana da ginástica, 4, 5 Olimpíadas para trás, ou mais, que ela tem um problema na perna, e aí quando ela vai fazer o salto do cavalo, ela cai com uma perna só, e morrendo de dor e tudo mais. E aí faz um fade da imagem, e começa a mostrar a Simone Biles falando: eu não estou bem, eu estou me sentindo frágil e tal. Eu acho que um sofrimento não explica, você não pode pegar uma imagem como aquela de uma superação, de uma dor física, é muito delicado o conceito do plano mental na cultura e na sociedade. Eu li coisas absurdas nas postagens que eu fiz. Tá de mimimi, porque não é Brasil, se fosse Brasil não sei o quê, a americana vai para casa, tá cheia de dinheiro. E aí você olha esse tipo de expressão de ódio nas redes, e eu acho isso um horror, né? Não vamos nem falar disso, doutor. Não, né? Deixa essas pessoas para lá, não temos espaço para isso, né? Mas essas pessoas estão aí, Renata, elas estão aí, menino. Entende? E é muito triste, porque esse tipo de manifestação, normalmente, costuma inibir as expressões reais, como no caso da Simone Biles, entendeu? Por isso que a gente está dizendo que ela foi muito, muito forte para poder assumir uma fraqueza, entende? Muito corajosa, então, né? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre saúde mental no esporte e, sobretudo, a saúde mental no alto rendimento, que é algo que desde 1989, quando eu começo a estudar psicologia, eu de fato me debrucei em cima. Ao longo desses 32 anos, eu posso dizer, o alto rendimento, ele é talvez um dos piores lugares onde você queira encontrar a saúde mental. O alto rendimento, ele é uma fábrica de patologias mentais, se você não estiver também fornecendo o suporte
como eu sempre digo, são 3 faces no mínimo, é um treinamento físico, tático e técnico, e a base tem que ser mental. E não diz o João aqui, hoje em 2021, dizia, quer ver, Nelson Rodrigues já dizia isso na década de 50, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, com Maracanã com 200 mil pessoas, ele dizia, não adianta termos atletas com corpos de aço, mas a base de barro. Isso é Nelson Rodrigues, mais de meio século atrás. Então, eu acho que está na hora, passou da hora, e a gente já tem todos os sinais midiáticos, experienciais, né, do esporte e fora dele, que efetivamente, né, como diz aqui o Del Meida, aqui para a gente, Rafael, que elas deixaram, sim, sem dúvida nenhuma, o legado. É um legado muito importante, tanto quanto uma medalha. Não, sem dúvida nenhuma, né? Elas deixam um exemplo e cada vez mais a noção para todo mundo que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental mesmo, né? Então, eu não sei se no esporte a gente pode dizer que as questões de saúde mental, elas atuam diretamente no corpo, no físico, no surgimento de lesões. Você que é um estudioso, né, disso, isso está diretamente ligado, porque eu acho que na vida da gente, né, quantas doenças, quantos distúrbios, patologias, síndromes estão surgindo, né? E tem muito a ver com o nosso estado de espírito, né? E com o nosso estado de espírito bélico, e sempre ali na defensiva, e sempre querendo ultrapassar as metas que outras pessoas estabeleceram para a gente. Estamos sempre em altíssimo rendimento, né? As lesões, doutor João, elas estão relacionadas à saúde mental? Dá para mensurar isso na tua área? Olha, é uma reflexão muito importante e nos traz à tona mais uma ciência que é a psicossomática. Talvez seja uma das ciências que mais esteja em crescimento, né, por conta do número altíssimo, não só de lesões, viu, Renata, amigos, mas também pelo número de patologias físicas que têm encontrado a sua origem no plano mental, no desequilíbrio emocional. Eu publiquei o meu último livro, que foi o meu relatório de pós-doc, que eu fiz associando a psicologia clínica à psicologia do esporte, e eu sentia muita falta de um olhar mais próximo clínico em relação aos atletas, até por conta desse formato pouco saudável mentalmente e que acaba sendo uma usina de trabalho clínico, o alto rendimento esportivo. E eu procurei, ao longo da minha carreira, algo sobre a psicanálise, que é a base da psicologia, para dizer um pouco o início da psicologia, né? Para entender um pouco o que a psicanálise poderia fazer. E eu, efetivamente, não achei, mas construí um pouco de conhecimento, dados 30 anos de prática e alguns cursos que fiz, de pós-graduação, etc. E aí publiquei esse livro, que se chama Temas em Psicanálise no Esporte. Né? Essa obra tem poucos meses de vida, e aqui, para você ter uma ideia, além dessa parte de lesões, que você muito bem lembrou, e eu faço um paralelo da psicossomática, do psicossoma, que é esse corpo que integra a parte emocional da parte fisiológica. Além disso, aqui nesse livro, eu busco um pouco de conhecimento sobre os medos que também são geradores de ansiedade, que são estimuladores de patologias físicas. Você pega atletas, por exemplo, jogadores de futebol, que se não estão bem equacionados com o seu universo psicoemocional, eles podem ter cãibras precoces. Às vezes, antes do final do primeiro tempo, dependendo do estado emocional de um atleta, ele tem que ser substituído, porque está fabricando ácido lático por conta desse organismo, desse psicossoma integrado entre emoção e corpo. E quando a cabeça não dá conta de fazer a digestão de todos esses elementos, o corpo tem que trabalhar. E aí você vulnerabiliza, aí o atleta fica suscetível à lesão. E aí eu procurei pegar um pouco esses temas e estudar os medos. Nesse livro eu falo um pouco do medo do sucesso. Né? Hoje o jornalista lá de Paris me perguntou, doutor, a gente está falando aqui de derrota, infelizmente, de um fracasso, sensação de um fracasso pessoal em alguns momentos, mas e o que dizer da vitória? E o peso da vitória? E isso, Renata, eu te falo, de 2010 para cá,
eu comecei a perceber que o medo da vitória, e alguma coisa que a gente precisa falar, passou a ser uma usina de derrota. Não raro, antes de 2010, eu tinha um caso ou outro clínico de atletas que apareciam com essa demanda. Hoje eu posso te dizer que há um sintoma clínico associado com o medo da vitória. E aí nesse livro tem um capítulo todinho reservado sobre o medo da vitória e a síndrome do impostor, né? Que é uma coisa Nossa, também muito atual. Sim, totalmente. Mas como Né? se dá, como se manifesta essa síndrome da vitória? A vitória é o que todo atleta quer. Como assim? Como é que ela se manifesta? Eu não entendi muito bem. Explica pra gente. Então, o que acontece é o seguinte, basicamente, o atleta, quando ele é um vencedor, ele tem uma mudança no status de identidade. A identidade dele muda, ele passa a ter um patrimônio a que defender. Quando ele perde, ganha de vez em quando, perde, não sai muito daquele status, ele entra numa zona de conforto, né? E normalmente, não raro, permanece nessa zona de conforto. Quando ele consegue romper essa zona de conforto e se torna um vitorioso, e isso eu estou falando para o esporte, mas vale para o ser humano como um todo, claro, Sem né? dúvida. O esporte e ser humano caminham juntos, o esporte é uma grande faculdade da vida, é uma faceta, é um lado do ser humano muito importante que deve e merece estudo. Então o que eu digo é o seguinte, há um desconforto emocional em alguns casos quando se tem um status de fama, um status de vitória que você deve defender. Entende? E aí tem toda uma confluência. Aqui na psicanálise eu visito o complexo de Édipo, eu visito a representação paterna, a questão do totem e tabu, a figura do pai dentro de toda essa trama. Eu visitei e encontrei uma carta do Freud, eu posso te contar para os amigos aqui, e é uma coisa que eu fico super empolgado, assim, eu sou super apaixonado por tudo isso, né? Dá Não estaria 30 anos assim, mas eu adoro, é uma coisa que eu faço com muito amor. E eu encontrei uma carta que o Freud escreveu em 1916 para um escritor inglês na época, eu achava chiquérrimo, porque na época, o pessoal, no dia do aniversário, eles mandavam cartas de presente. Eles faziam maravilhoso. A gente devia mandar mais carta, né? E receber mais carta, sem dúvida. Carta é muito legal. Que lindo. E aí o Freud faz um relato para esse... Nossa, eu até me arrepio só de lembrar. O Freud faz um relato para esse escritor inglês, contando que ele ia passar férias. Ele passava férias todo ano, no verão, ele ia para a ilha de Corfu, junto com o irmão. Né? Ia o Freud, o irmão, para a ilha de Corfu. E eles passavam, antes de Corfu, eles passavam em Roma para ver um grande amigo deles, o Freud e o irmão, né? Uhum. E aí, naquele verão, eles chegaram em Roma e o amigo disse, olha, não vão para Corfu, vão para Atenas, porque Corfu está muito quente, esse ano vocês deveriam pegar um navio e ir para Atenas. E aí o Freud começa a narrar a experiência dele junto com o irmão de comprar o bilhete do navio, a chegada em Atenas, o mal-estar, uma coisa que ele não entendia, o que era aquela sensação dele, e o irmão também, de alguma forma, compartilhava aquela sensação, e quando eles estão de frente à Acrópole, né, o templo grego em Atenas, o Freud relata uma espécie de uma cegueira. Ele tem uma cegueira instantânea, ele deixa de enxergar, parece uma espécie de uma síncope, né? E aí, nessa carta que ele faz pro escritor inglês, ele começa a dizer que, na autorreflexão dele, o desejo de estar ali, na Grécia, de frente à Acrópole, era do pai, que era um comerciante judeu da época, que não tinha recursos, né, financeiros para visitar a Grécia, e que o Freud, ao fazer aquilo, de alguma forma, ultrapassava o tamanho do pai para o mundo. E aquilo, de repente, gerava um processo de culpa interna, alguma coisa que o paralisava, que o cegava, literalmente. E aí você tem toda a obra do Freud que ele escreve depois, que é o Totem e Tabu, que é as relações de poder, a criação do superego, enfim, toda a estrutura da psicanálise se passa baseado em experiências parecidas como essa do Freud. Então, eu fui buscar
tudo isso para entender. E muitas vezes eu tenho um relato de um caso, nesse livro Temas em Psicanálise do Esporte, que é um caso basicamente parecido com o que o Freud viveu, que era um pai de um atleta, de um tenista, que o pai dizia, olha, não vá. Era um tenista mais velho, um tenista já experiente, trabalhando em outra área, mas ele queria fazer um ponto no ranking da ATP como realização profissional. Figurar um dia no ranking dos tenistas profissionais como uma realização pessoal. E o pai dizia, olha, você está arriscando o seu trabalho. Cuidado, porque ele acordava 4 da manhã, ia para a quadra, no intervalo do trabalho ele vinha no meu consultório, depois ele fazia fisioterapia, ele conseguia fazer 3 dias num só. E aquela fala do pai, dizendo, olha, e o pai era uma pessoa que perdeu muito. Ele fez muita bobagem ao longo da vida profissionalmente, não no esporte. E ele dizia para o filho, olha, você está arriscando, cuidado, eu não faria isso. Desautorizando o rapaz, e a todo instante, quando ele chegava perto de concretizar esse sonho, de fazer um ponto no ranking da ATP, ele se sabotava. Ele se machucava. Entendi. Deixa eu colocar aqui o Fábio na roda, ele fez uma pergunta interessante. Qual é a dor da vitória? Né? E o senhor está falando aqui para gente que aumentaram os casos explícitos de atletas chegando até você e dizendo, mas eles externam, eles falam, olha, eu tenho medo de ganhar, eu tenho medo de fazer sucesso, porque a cobrança vai ser maior e eu não estou preparado? Não, é um processo absolutamente inconsciente, permeado por vários sintomas comportamentais, né? E você pode ter a terapia cognitivo-comportamental que também trabalha, porque isso não deixa de ser uma crença, consciente ou não, é uma crença, que isso pode gerar pensamentos na pessoa que são devastadores internamente. Então a gente pode falar de terapia cognitivo-comportamental, de psicanálise, de psicologia positiva, qualquer área. E essa é uma outra questão de linha psicológica. Eu falo, gente, tem que fazer pós-graduação de um monte de coisa, de gestalt, de psicanálise social, porque a psicologia tem 120 anos, Renata. Não, esporte... e fora todas as novidades que vão chegando, né? E tem que ser inseridas. Não, lógico, as demandas são atuais, né? E o esporte é um bebê. O esporte é um bebê para a psicologia, entende? Então, acho que quanto mais a gente puder usar as linhas de acesso para compreender o fenômeno, isso é muito bem-vindo, né? Então, mas qual foi a pergunta sobre ele perguntou qual é a aumento, dor da vitória. Né? Isso, se isso acontece e como é que se manifesta, né? Eu acho que é isso que o Fábio tá querendo dizer aqui. Olha, normalmente é assim, eu chego perto da vitória, mas alguma coisa acontece comigo e eu não ganho. É mais ou menos esse o discurso. E ele não sabe por quê? Não sabe por quê. Eu estou jogando tênis, eu tenho 2 match points, que é o ponto do jogo, eu perco os match points, perco o game, perco o set, perco o jogo. Porque chegou muito perto do triunfo. Tem um texto, né, o Fábio, se quiser ler, chama Aniquilados pelo Êxito. Olha que forte, né? Aniquilados pelo Êxito. Olha que sensação, né? Em que é abordada essa questão, essa sensação de aniquilamento. Você fala, bom, e aí? A sensação emocional e agora? O que vai ser de mim? Aí você fala assim, não, mas espera um pouco, o cara perdeu. Não, ele ganhou. Mas, sim, a mudança do status, ele agora tem um patrimônio para defender. Ele tem um background profissional que o credencia a ser um vencedor. Ser um vencedor não é para qualquer um. Ser um vencedor exige trabalho, exige autoconhecimento, exige um bom conceito da sua autoimagem, da sua segurança interna. Ser um vencedor para quem, né, doutor João? Porque ser um vencedor para os outros é uma coisa, e ser um vencedor para si mesmo é outra. Assim, não dá para falar isso no esporte de alto rendimento olímpico, porque o que todo mundo está almejando ali é a medalha, né, obviamente. E tem uma comparação técnica, e tem uma habilidade específica, e tem a genética envolvida, e tem os treinos e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, é difícil, né, a gente imaginar que a pessoa não vá querer justamente esse status, né? Mas faz todo sentido o que você está aqui nos explicando, sem dúvida. Tanto que, eu não sei, eu vou te perguntar, por que algumas pessoas, sob pressão, alguns atletas, crescem? E por que outros
se fecham, né? Isso é possível perceber durante o treinamento, você que acompanha atletas de alto rendimento, isso é possível de ser identificado? E como é que se trabalha isso? Olha, aqui no nosso laboratório aqui de psicologia do esporte da USP, onde eu fiz o meu doutorado, a gente tem um termo que se chama tendência de comportamento competitivo. A gente trabalha muitos artigos nesse caminho. São tendências, ou o que a gente chama de prontidão competitiva, que é a personalidade básica de um atleta, em que ele tem proatividade para agir, força interna para reagir, que a formação, o desenvolvimento interno, psicossocial, emocional, sistêmico, né, familiar, porque a gente precisa entender o atleta não apenas como um produtor de ação esportiva. A gente precisa entender o atleta na sua base de formação. Quem é essa pessoa? De onde veio? Quais eram as dificuldades? Renata, um atleta, para triunfar, ele precisa, principalmente no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que lá sai muita gente do college, né, das universidades, para o alto rendimento, eles têm ainda um prejuízo menor do que a gente aqui. A gente aqui, ou você... Veja, a seletiva olímpica cai no dia da prova do Enem. O que está sendo dito através disso? Ou você estuda ou você é atleta. A gente não tem nenhuma base de sustentação, de suporte, principalmente nos últimos anos. Não existe Ministério dos Esportes. A gente está, a Deus dará aqui. Sim, a deriva, completamente. Por isso que tem essa comoção quando a gente ganha uma medalha de bronze, quando a gente ganha uma prata. O ouro, então, parece que a gente vai infartar. Não, porque sabe, você falou assim? no comecinho, quem perdeu aqui, você falou sobre a pressão dos patrocinadores, né? Que isso vem de um pouco tempo para cá. Agora eu fico imaginando, o atleta que vai muito bem, que é um vitorioso, ele tem a pressão do patrocinador, porque ele precisa continuar ganhando para continuar com patrocínio. Mas a grande maioria não tem patrocínio absolutamente nenhum, né? Inclusive um português hoje... falou, né, dos patrocinadores, que falou para marcas específicas, né? O Judoca, olha, para fulano e ciclano, duas marcas, né, de esporte, que não quiseram me patrocinar, tô aqui, ganhei, então chupa aí, né? Foi muito interessante essa manifestação dele, né? Muito interessante. Mas é isso, então, como é que a gente coloca no mesmo balaio? Porque nas duas pontas você tem dois tipos de pressão diferente, e é claro que a gente se solidariza com quem não tem como pagar o ônibus para chegar no treino, né? Com quem não tem um tênis para treinar, com quem foi fazer argola, o Arthur Zanetti, a argola dele foi fabricada pelo pai até que ele foi campeão, né, olímpico, ouro, e aí, nossa, de onde veio, né? E não tem romantização, a gente precisa parar de romantizar. Ai, que lindo, nossa, que lindo nada. Não, gente, imagina. Que lindo é o cara ter estrutura, ter uma equipe multidisciplinar, né? Sem dúvida. Que lindo, não. Como é que a gente faz para ter? Como é que a gente faz? Como é que a sociedade pode, de certa forma, ajudar, a colaborar, a cobrar, enfim, políticas públicas, né? Então, aí que tá. Você tá falando da argola, que o pai dele fazia, o pessoal, né, acha, ai, que história linda, que coisa romântica. O Ítalo, que foi medalha de ouro no surf, ele surfava com um pedaço de isopor, todo mundo, ai, que coisa, que vitória. Gente, que sofrimento, pelo amor de Deus. Mas ele chegou lá, doutor. Sim, chegou lá, mas assim, vamos celebrar. Sabe, tipo, o brasileirinho sofre, o brasileirinho, sabe, ele vai na onda do surf com um pedaço velho de isopor, quando na verdade o que a gente tem que olhar é o seguinte, o brasileirinho tem talento, o brasileirinho tem força interna, em alguns momentos que eu entendo que o povo brasileiro se acha muito fraco, sabe, as nossas bases, as nossas origens são muito fortes, são muito viris, entende? A gente tem muita condição, a gente tem sangue latino, sabe? A gente tem habilidades que muitos outros não têm. E a gente precisa valorizar isso, claro, através de políticas públicas, através de iniciativas. Eu falo isso, gente, há tanto tempo, e eu fico tão triste quando eu vejo que o brasileiro não se dá
não tem uma autoestima à altura da sua história. Eu acho que essa é a frase, entendeu? A gente é um bom, povo... isso aqui é antropológico, isso aqui filosófico, né? A gente Total, ficaria aqui, né? mas é real. O brasileiro, doutor, o brasileiro não tem educação, não tem saúde, não tem lazer, né? Não tem, enfim, é muito complicado. Vamos voltar aqui, porque eu quero te explorar em algumas coisas que eu acho ainda muito importantes. A gente tem a Rebeca vitoriosa, ela já tem uma medalha de prata e ela vai de novo competir. Um atleta que já tem uma medalha e que essa medalha chegou com muito custo e não surpreendentemente, porque ela, enfim, treinou para isso, mas é uma vitória, né? Puxa vida, é a primeira vez na ginástica olímpica, artística, olímpica, não sei a idade, né? Artística de uma mulher. E ela agora, digamos que ela está um pouco menos tensa, né? Ela vai para uma competição, ela vai para a próxima competição mais relaxada. Até que ponto esse relaxamento, que eu imagino que exista, cada prova é uma prova, mas imagino que ela esteja um pouco mais relaxada, pode ajudá-la a se divertir, né? Que é o que a gente também tem ouvido bastante nesses Jogos de Tóquio, né? A gente precisa se divertir minimamente. Essa relação acontece assim diretamente pela sua experiência? Olha, bom, em primeiro lugar, para falar da Rebeca, eu tenho que dar o parabéns para minha colega Aline Wolff. Aline Wolff, que está com ela há muitos anos. A Aline que acompanhou a Rebeca, que está sempre perto dela, próximo a ela. Então, parabéns, Aline. Ela está no COB, né? E ela é da preparação mental também, né? Da preparação mental, uma admiração enorme pela minha colega. E certamente o reconhecimento da Rebeca não foi à toa, né? Agora, quando a gente chega nesse nível de performance, Renata, e esse nível de profissionalismo, eu não acredito nem que a Rebeca estivesse tão nervosa para a competição individual, porque uma pessoa que está nervosa não tem uma desenvoltura daquela. Ela estava se divertindo, ela estava feliz, da mesma forma que a Raíssa Raíssa, skate, né? Do skate, que estava brincando, né? A Raíssa Leal, e ela estava brincando, ela estava dançando. Então, é o que eu digo sempre, no esporte de alto rendimento, a gente não pode deixar de validar, de trazer um pouco essa criança, né? Os últimos anos eu trabalhei muito com esportes eletrônicos e com grandes equipes do cenário, e muitos técnicos falam, don't forget to have fun, no final. Sabe, tipo, se divirta, olha que você escolheu uma modalidade como esporte eletrônico, não precisa ficar nervoso, se divirta, é legal. E a Raíssa, o que ela traz, e a Rebeca também, com um sorriso fácil, com aquela... A fala da Rebeca, dizendo eu quero enviar amor a todos vocês, uma menina dessa idade, para dizer uma frase como essa, eu quero enviar o meu amor a vocês, é porque é uma pessoa que tem uma base, que tem uma família, você começa a perceber que teve um acompanhamento psicológico, que tem uma identidade, que tem uma autoestima, é uma paixão, né? Uma paixão. Então, o que eu queria só fortalecer é isso, essa parte da criança. O atleta adulto não deve deixar nunca essa criança morrer. Ela é muito importante, e como diz o Milton Nascimento, né, no Bola de Meia, Bola de Gude, toda vez que o adulto fraqueja, né, o menino lhe dá a mão. É pouco por aí. Sem dúvida. Você falou uma coisa interessante, né, que eu reparei também. Ítalo Ferreira, surfista, medalhista de ouro. A Raíssa Leal, né, skatista, medalha de prata. A Rebeca, medalha de prata na ginástica. Nos 3 casos, eles tiveram apoio dos pais. No caso do Ítalo e no caso da Rebeca, pobres, né? Muito humildes, sem grana nenhuma, que fizeram sacrifícios para que os filhos pudessem estar ali competindo. A gente não vê isso, né? De todos os pais. E no caso falei da Raíssa, falei da Rebeca e do Ítalo, né? Com grana ali apertada. E no caso da Raíssa, me parece que também. Como é importante... E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de amor, né? Porque as pessoas confundem, elas acham que se nasceu rico, tá ótimo. Não, tem um monte de menor de idade abandonado por pais ricos, por essa elite trágica que a gente tem no país, né? Realmente. Então a gente está falando de amor.
como é importante esse suporte, e claro, que é fundamental também, e nos 3 casos a gente já tem o psicólogo do esporte também no skate e também no surf, né? Já é profissionalizado isso, como esse casamento é fundamental, né? Porque sem ali o apoio em casa, tudo fica também muito mais complicado, né, doutor João? É muito legal você trazer essa ideia, Renata, porque dentro dessa ideia vem unido, né, a ela o conceito de desenvolvimento e como que a inteligência emocional, o conceito de inteligência emocional mais a fundo, não esse que se banaliza por aí, fala-se que, como se diz, isso é mental, isso aí é emocional. Não, eu estou dizendo no conceito científico da inteligência emocional enquanto uma fundamentação de autoconhecimento, de autocontrole, de adaptação, adequação ao meio externo. Tudo isso, acredite, Renata e amigos, tem um elo, um lastro muito evidente e muito consistente com a história de cada um, com o desenvolvimento de cada um, como cada um se constituiu enquanto pessoa, os desafios que foram vencidos, as dificuldades que foram ressignificadas, desde o período infantil até o início da fase adulta, passando pela pré-adolescência, pela adolescência. Então, quando a gente vê, e aí sim, claro que não são só os atletas que tiveram um desenvolvimento saudável que vão ser campeões, claro que não é isso que a gente está dizendo, mas que sem dúvida nenhuma, esse apoio, essa proximidade, esse lastro com a família, com o afeto, com a possibilidade de um estudar, de ir numa escola, de ter uma convivência social e de constituição e criação de uma identidade pessoal, isso tudo representa uma riqueza inestimável para o sucesso, seja no esporte ou em qualquer outra área da vida. Sem dúvida nenhuma. E dá liberdade para que os filhos escolham, né? E apoiá-los, né? E deixá-los baterem a cabeça na parede também, né? Porque isso aí faz parte da vida, não tem como, né? Mas e esse ponto é fundamental. Porque a gente viu muito amor nesses casos todos, né? Agora, falando ainda sobre pais, filhos e tal, você trabalha com atletas de diferentes níveis, né, de performance, modalidades. Sempre, né, cada vez mais, é cedo que eles começam, né, eles precisam começar cedo, e crianças ainda, né, e há uma discussão em torno principalmente do skate, né, que a Raíssa estava ali se divertindo e tal, as 3 vitoriosas, né, medalhistas do skate eram menores de idade, na verdade, né, e aí muito se questiona sobre, por mais que ela estivesse ali se divertindo, como se ela estivesse simplesmente dando um rolê de skate, ela estava numa competição. E o tamanho, ela já era grande, porque ela já participava de X Games, de grandes competições, mas o tamanho dela agora ficou ainda maior, né? Que tipo de preocupação é preciso ter com uma adolescente, com uma criança que já está mergulhada, enfiada completamente no altíssimo rendimento, doutor João? Sem dúvida que hoje as crianças estão começando muito cedo, e aí tem algumas questões na sua colocação, na sua pergunta, que merecem uma análise. Primeiro, a questão da escolha do esporte, que é alguma coisa que no meu curso eu tenho um módulo chamado Formação Esportiva da Criança e do Adolescente, e ali eu falo sobre os cuidados que os pais devem ter para não influenciarem de uma forma única e direta na escolha das modalidades, até porque muitas vezes o desejo da prática daquela modalidade não é nem da criança, é do pai, por conta de uma frustração que, quando ele era criança, queria ter tido a possibilidade, enfim, aquele bololô todo. E aí comum demais, né, gente? Nossa, super. Imagino. E aí a criança vira uma agente, né, de concretização dos desejos frustrados paternos. Mas isso aí é tema para um outro papo. Isso é para mais de metro. Mas o que eu acho sobre, no caso da Raíssa, e eu fiquei pensando mesmo um pouco sobre isso, conversei com alguns colegas do nosso laboratório aqui da USP, e a gente estava falando como que vai ser, né? Ela é uma moça numa pré-adolescência, numa fase de transição para a adolescência, com todas as mudanças hormonais, mentais, emocionais, sociais, psicológicas, físicas. É uma turbulência por si só por ter 13 anos de idade. Sem Agora, dúvida. 13 anos de idade.
com uma medalha olímpica no peito, numa modalidade que acabou de se tornar olímpica, com pelo menos mais 13, 17, 21, 25, 29, por baixo umas 4 ou 5 Olimpíadas ainda pela frente, como segurar? Né? Porque daqui a pouco vai estar no Faustão, daqui a pouco vai estar no Fantástico, daqui a pouco, né? E aí começa aquela loucura toda meio Big Brotheriana, né? Vira esse ícone, só que é uma criança de 13 anos. Então aí eu entendo que a presença dos pais, a proximidade dos pais, o trabalho psicológico com ela, para que ela possa amadurecer de uma forma saudável e que não deixe tudo isso, de alguma forma, interferir no bom e saudável andamento e caminho da formação, da constituição da identidade da Raíssa enquanto atleta e enquanto ser humano. Porque a gente está falando de um ser humano, uma criança que recém saiu da fase infantil para a pré-adolescência, e ela é uma campeã, ela é uma medalhista olímpica. Então, eu acho que a função dos pais, da escola, a função social, a função psicológica aí, elas devem ser consideradas, devem ser próximas, muito próximas à Raíssa, para que ela possa aproveitar esse momento de glória e que isso não interfira de uma forma que vá mudar tanto os rumos, tanto da atleta como do ser humano. Eu acho que é mais por aí. Uhum. Porque treinar bastante, ela já treina, a professora na escola falou que ela vai super bem na escola, enfim, e há já um trabalho da Confederação de Skate com a psicóloga do esporte, específica para eles, enfim, então a gente realmente torce para que tudo isso seja acompanhado muito de perto, porque é necessário, né, sem dúvida nenhuma. Doutor João, que horas são, hein? Eu tenho medo que passe de 1 hora aqui e caia tudo. 8h43. Então, a gente está quase acabando. Vamos lá. Vamos falar de resiliência? Porque eu vejo atletas que saem da competição, e eu estou pensando aqui na Maria Portela, judoca, né? Que teve ali uma arbitragem questionável pelos especialistas, não sou eu que estou falando aqui, pitacando no judô, mas ela saiu do tatame, chorando copiosamente, né? Então eu acho que ela viu aquela cena milhares de vezes depois, ela deve ter botado o vídeo para rodar, mas ela saiu e disse, olha, foi isso, a minha adversária ganhou, ela pontuou mais, eu pontuei menos, que pena, eu treinei, não queria, desculpa, tal. Como é que a gente pega isso e transforma numa coragem, num combustível para a gente continuar? Para a gente seguir, sem raiva, sem ódio, né? Mas que aquilo nos fortaleça. Como é que a gente faz isso? Aí eu acho, nesse ponto, Renata, que a parceria da psicologia do esporte com o comando técnico e junto ao atleta, né, formar essa tríade, atleta, psicologia e treinador, se fechar ao lado da atleta e poder mostrar a ela tudo que ela já conquistou, tudo que ela ainda pode conquistar e fazê-la entender. É tudo uma questão de crença, de pensamento e de ação. Né? Aí eu acho que a psicologia cognitiva comportamental, ela nada de braçada na situação da resiliência, porque a resiliência é muito uma questão de autoimagem e de crença central. O que eu acredito? Eu perdi, eu não tenho valor, eu sou ruim, eu treino, não ganho nada, ou eu treinei bastante, talvez pudesse ter treinado mais, eu vou dar o meu melhor, na próxima, quem sabe, eu vou virar campeã. É tudo uma questão de mindset, de configuração mental, e que o trabalho aí da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ajuda muito a ressignificar a experiência. A ressignificar, muitas vezes, uma ideia ruim, e claro, usando até um termo da cognitivo-comportamental, é uma experiência extremamente aversiva, como essa que você narrou, da nossa judoca, e que eu também acredito, conhecendo um pouco o judô, que houve ali enfim, foi altamente questionável o resultado, Foi. Né? E não só ela que saiu chorando, o outro judoca, se não me engano, Rafael, eu vi uma imagem dele abaixando de tanto que ele chorava, e sempre não foi o Rafael, foi um outro. O Rafael tomou o golpe mesmo. Foi um outro que achou que deu golpe, achou que ganhou, aí tomou ali depois o contragolpe, enfim.
E aí, Renata, que também eu acho que é uma outra questão e que daria mais uma live para nós, eu espero que a gente venha fazer, que é a questão cultural, que é a questão de sermos 240 milhões de órfãos. E esses atletas que vão para as Olimpíadas, muitas vezes eles vão e levam na bagagem o sonho de se tornarem representantes da nação. A questão do herói, sabe? De elevar o nome do país internacionalmente, de mudar um pouco essa ideia de que o brasileiro é fraco, como a gente estava conversando há pouco. E aí, quando eles se frustram, cai tudo isso, todo o sonho vai por água abaixo, e meio que a fragilidade que é dita no senso comum de uma forma tão vil, né, e tão irresponsável, que cria uma crença social de que a gente não é capaz, acaba se consolidando no fracasso e numa derrota. E aí o sofrimento é muito maior. Então eu acredito, né, respondendo a sua pergunta, que a resiliência ela vem ressignificando, né, uma necessidade imperativa de se ressignificar a experiência da derrota e torná-la cognitivamente um momento para superação, para reinvenção e para o êxito. Tudo o que a gente falou aqui, tudo que você nos disse, né, eu agradeço demais. Eu transporto assim para a vida cotidiana e para as aflições das pessoas. Enfim, eu trabalho nessa área, eu sou jornalista, né, mas eu trabalho com saúde, qualidade de vida, atividade física há muito tempo. E as questões que chegam, né, são as mais diferentes possíveis. E sim, existe um excesso de comparação, existe uma exigência, uma padronização, uma cultura estética, não uma cultura ativa, né? Aí tirando um pouco do alto rendimento, trazendo para o caos, para a pandemia de sedentarismo que assola, né, o mundo, não só o Brasil, mas no Brasil também, a pandemia de obesidade. Então, é tudo muito, acho que você falou, é perfeito, né? Somos órfãos, né? E aí vão as pessoas ali, a gente deposita, é um momento de alegria, né? Um momento de, nossa, que maravilha, ganhou, que lindo, né? E aí vem a história toda por trás da pessoa, então da prancha de isopor, ou o que fazia, a argola que o pai fabricava, e aí as pessoas se confundem e acho que não entram exatamente naquilo e acabam romantizando, que foi o que você nos disse, né? Pra gente encerrar, o meu canal no YouTube se chama Corpo, Cabeça, Coração. Corpo, cabeça, coração. Tudo junto, sem vírgula e tal, porque são seres, né? São elementos que, para mim, indissociáveis. Eu queria te ouvir o que você pensa e sente quando a gente fala corpo, cabeça, coração. Eu sinto unicidade. Eu sinto a ausência da dicotomia, né, que foi prevista e formulada por Descartes milhões de anos atrás, e que era corpo para um lado e mente para o outro. Eu vejo integração, né, eu vejo uma ideia globalizada de ser humano, necessariamente globalizada, visto que o ser humano ele contempla vários órgãos, o órgão mental, o órgão emocional, o órgão físico-fisiológico, o órgão espiritual, que se fala muito inteligência espiritual, hoje em dia, cientificamente, que eu acho que também é uma tentativa da gente se aproximar do campo da espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Não importa a religião é um veículo, é uma estrada. Eu estou falando de espiritualidade, de crença, de confiança, de fé. Fé. A fé é uma palavra. Fé é uma palavra muito forte. Então, quando você me pergunta sobre corpo, né, coração e cabeça, eu definiria por fé. Eu acho que é o que melhor define. Muito bom. Doutor João Ricardo Kozak, a gente vai falar outras vezes, né? Eu quero agradecer a todos aqui que estão, enfim, batendo palminhas. Pode botar um coraçãozinho. Eu adoro quando todo mundo coloca o coraçãozinho, os coraçõezinhos ficam subindo. A gente está precisando, né, de uma chuva de corações, né? Que a humanidade aprenda alguma coisa. A pandemia veio esculachar na nossa cara, né? O que a gente não está fazendo por nós mesmos, né? Obviamente como indivíduos e principalmente como sociedade, que a gente possa melhorar. Eu agradeço muito o seu tempo, obrigado, a sua disponibilidade, Renata. E a gente volta a se falar. Um beijo para o senhor e para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado, Renata. Obrigado pelo prazer para você, né? Tá bom. Obrigadíssimo, foi um super prazer e vamos voltar a falar, vamos falar
de academia de ginástica, o psicólogo do esporte, vamos falar de exercício, saúde e parte mental. Enfim, espero que tenha sido realmente o primeiro papo nosso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, foi um prazer, é sempre uma delícia falar, refletir e conversar sobre aquilo que a gente ama, né? Então, um beijão para você também, beijo para todos e até a próxima. Seus olhos brilham, é muito legal isso, eu gosto demais de conversar com pessoas cujos olhos brilham, é muito bom. Gente, a gente vai gravar assim a live, então pode ficar aqui, pode divulgar, que vai estar aí nos nossos canais. Um beijo para todos, obrigada. Beijo, valeu. Valeu.